porque eu vou trabalhar. Aí eu achei, olha o que é a internet, né? Que beleza, o pessoal já narra com um texto bonito, essa passagem do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu pai. O item é o 16, Progressão dos Mundos. Ele é mensagem de um espírito que eu adoro, é meu santo preferido, um dos pais da teologia católica do início, um primeiro doutor da igreja. Ele faz a transição, né, dos filósofos mais antigos para os filósofos medievais, é o salto, né? É Santo Agostinho e logo depois vem São Tomás de Aquino. E Santo Agostinho é o espírito que participou ativamente da codificação, ele escreve quase esse capítulo inteiro da progressão dos mundos, da classificação dos mundos, dos espíritos, e esse último é uma lição de esperança. Esse texto é maravilhoso, pessoal. O evangelho em si é todo maravilhoso. Se a gente for pensar, a letra já está pronta. É porque a gente gosta, espírita gosta de ler e falar que leu muito livro. É bom. Entrando, a gente tem aquela coisa da sensação boa, entrando na biblioteca espírita, numa feira do livro espírita, a gente fica doido, né? Que de informação, isso é tudo legal. Mas a base, a luz, o grande Enem, entre aspas, o Enem do planeta Terra, o grande cartilho, a grande lição do nosso planeta é vencer o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá na base, essa é a articulação moral da doutrina, mas tem tudo lá compilado. O livro do Espírito é muito legal, é filosofia pura o que foi descrito aqui hoje, mas a base moral do trabalho, da evolução. E se a gente vencer o Evangelho, a gente pula etapas junto com esse planeta e evolui junto. Então, esse é o texto. Progressão dos mundos. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las pela transformação a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos da sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que eles também avançam na senda do progresso. Assim, marcham paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o das formas de habitação, porque nada fica estacionário na natureza. Quanto esta ideia é grandiosa e digna da majestade do Criador. E como, ao contrário, é pequena e indigna do seu poder aquela que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia da terra e restringe a humanidade a algumas criaturas que o habitam. A terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje e atingirá, sob esses dois aspectos, um grau mais avançado. Ela chegou a um de seus períodos de transformação e vai passar de mundo expiatório a mundo regenerador. Então, os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. Deixa eu parar aqui. Você vê, pessoal, tanto que é atual de 1800, né? Para ser bem exato, né? 1862, em Paris, essa mensagem, e ela é muito, muito atual. Vamos agora só compartilhar essa parte e
Opa, voltou. Será que é esse? Vamos ver. Eu estou errando o alvo aqui, ó. Diz que pecado é errar o alvo, né? Então a gente erra uma, erra duas, vai até achar. Quando não aparecer para você, clica primeiro na imagem que você quer lá em cima, aí depois que você volta para baixo, que fica mais fácil. Qual que está aparecendo aí para vocês, pessoal? É o vídeo ainda ou é a capa do... A capa. A capa do PowerPoint? Exato. Então, beleza. Então, é porque aqui é erro meu, pessoal. Olha que coisa, né? Então, vamos lá. Na sequência, a gente vai discorrer alguns trechos. Você vê que texto maravilhoso, né? Uma beleza e atual. E olha só o que ele fala. Ele descreve como que está tudo acontecendo no planeta e nada está parado e como que nós estamos caminhando. E é tão interessante que é um decreto. Mas antes de ir nesse texto, eu sempre gosto também de sempre... Isso é para mim, viu, pessoal? Alguém que chegou e conversou e está querendo saber alguma coisa de espiritismo. Então é sempre bom voltar, porque a gente tem que ter pelo menos essa escadinha, essa base do que é o espiritismo. Você vai no centro, vai, estuda o espiritismo, qual é a base? O que acontece mais em espiritismo? É sempre assim, ó, não sai disso. Existência de Deus, então é uma religião, em parte sim, monoteísta. Olha a herança judaica aqui, porque o espiritismo eu gosto. Ele é muito novo em relação às religiões mais antigas e é uma mistura e pega o que tem de melhor de todas as religiões. Todas são boas, mas é a herança do monoteísmo. Depois, existência dos espíritos, sobrevivência após a morte. Essa espiritualidade está dentro da parte do cristianismo, né? Viver. Tudo bem que depois tem os julgamentos e a parte do cristianismo pega Cristo. Jesus Cristo não precisa nem comentar. Reencarnação, pega as coisas boas lá das religiões orientais, que são muito antigas, 4, 5 mil anos atrás. E pega esses ciclos reencarnatórios, que é polêmico ou não, mas é uma base do que a gente acredita. E esse é o texto, ó, pluralidade dos mundos habitados, que é a parte sutil do estudo nosso da progressão dos mundos, porque esse universo, né, o tamanho desse universo, e o ganhador do Nobel de Física, pessoal, dá uma lidinha lá no Dr. Penrose. Dr. Penrose lá, o Einstein, só um adendo, o Einstein, quando desencarna, né, em 1955, ele desencarna desacreditando, principalmente na existência de buraco negro e dessa história por isso que chama negro, porque puxa tudo, inclusive puxa a luz. Ali é uma sucção impressionante de força e puxa toda a matéria ali. E passa 10 anos, em 65, o Dr. Penrose, lá em Oxford, na Inglaterra, porque ele era matemático, é físico, porque o físico pensa, bola. O início de toda ciência é da física. E depois que ele pensou, ele criou um modelo, ele joga na mão, joga a bomba na mão do matemático, porque a ciência funciona assim. Aí você tem que pôr fórmulas e tem que reproduzir, e tem que confirmar, e o outro tem que observar. Por isso que demorou tanto, porque em 65 ele matematizou fórmulas e comprovou e falou: o buraco negro existe. Desculpa aí, memória Einstein, mas o buraco negro existe. E olha o tanto de tempo que caminhou para ele ser reconhecido em 2020, porque dois outros cientistas, um americano e um alemão, acompanharam e viram o buraco negro, aquele grande buraco negro no centro, e é harmônico também a distribuição dos buracos negros. Isso é o universo, hein? Tem um buraco negro grande no centro da nossa galáxia, mas tem também um buraco negro, certo, em partes do nosso sistema solar. Eu não sou astrônomo nem cosmólogo, né? Mas enfim, eles se trabalham de maneira harmônica e observou, acompanhou a observação e comprovou a existência dos buracos negros. Mas onde que eu quero chegar? Eu quero chegar é da tal da singularidade que tem dentro desse buraco negro, de que eles isso é as ideias do Dr. Penrose, né? Que ele viu que tem certas idades dos pontos quentes de Hawking, que ele fala é uma outra teoria, mas ele calculou a idade de consciência. Você não viu a pergunta lá, como é que a gente chega à idade do planeta Terra? Hoje já se sabe. Vai dosando não carbono 14, mas vai dosando minérios antiquíssimos. Então ele calcula a idade de minérios de pedra na Terra que chegou em mais ou menos 4,53 bilhões de anos, é a idade hoje, pelo menos hoje, porque a ciência também muda, ela vai dar saltos e vai evoluindo. Mas hoje a idade do nosso planeta é 4,53 bilhões de anos. E o Big Bang? A idade do universo hoje, por uma hipótese confirmada, então
cientificamente aceita, é 14,5 bilhões, 14,5 ou 14,3, tem uma divergência, mas enfim, 14 bilhões de anos, teoricamente, teve um pontinho que acumulou numa ponta de uma caneta, isso é bonito, né? Com a densidade quase que infinita, porque imagina toda a matéria concentrada na ponta da caneta, e teve não uma explosão, eles falam, mas uma expansão. O universo está em expansão e gerando tudo isso e sai desse pontinho. Só que o Dr. Penrose, com a teoria dos buracos negros, pontos de Hawking, que ele descobre que a idade dessa turminha aí que ele viu por questões, cálculos de radiação, é maior, passa de 20 bilhões de anos. Então, olha só onde que nós estamos chegando, e Nobel, é dentro da ciência, hein, pessoal? Não tem nada de misticismo, porque o pessoal mistura tudo, né? Hoje em dia, na internet, tá uma beleza, a gente vê todo mundo misturando física quântica sem ter nem noção do que é mecânica quântica. Tá? A gente não entende nem a física newtoniana que a gente pega, estamos lutando nessa daqui, né? E o pessoal falando em quântica do pensamento, mistura a dupla fenda para ir lá no DNA, reproduzir o DNA, tira uma letrinha, as letrinhas, né, aleatórias, e eu começo a trabalhar e eu vou tirando todas as minhas doenças com o meu pensamento, lei de atração, olha a zona, hein? Eu reprogramo e tiro doenças, trabalho com o meu karma, olha que loucura, trabalho meus processos de reencarnatórios, meus programações reencarnatórias, eu tiro, curo doenças graves, como câncer, onde que eu trabalho. Eu estou fazendo uma crítica mais construtiva, porque eu tenho essa dificuldade de acreditar, essa coisa não é assim de uma hora para outra, pessoal. Olha o planeta, olha tantos bilhões de anos que a gente está aqui evoluindo, entendendo. Então, é porque de uma hora para outra eu descobri que a força do meu pensamento, eu posso ir lá com a teoria quântica, eu modifico o meu DNA e agora, além de eu estar puro, tirei todas as minhas doenças, não tem mais nada, eu vou mudar a cor do meu cabelo, eu vou começar a mudar a cor do meu olho, eu vou atrair todas as matérias, dinheiro, poder. Atenção, fique atento, pé no chão, racionalize a fé e racionalize a ciência, porque isso não é ciência, é pseudociência e está desviando muita gente boa nesse caminho. Então, foca, pé no chão, vamos trabalhar, vamos fazer ação social, sim, voluntariado. Eu vou ficar discutindo essa questão de, às vezes, pagando curso e fazendo curso de pseudociência, lei de atração, tudo, e eu estou vendo o meu irmão na rua jogado, com risco, passando necessidades. E às vezes é do lado, não precisa atravessar o Atlântico, ir lá na África, ver as criancinhas morrendo de fome com o vírus HIV e totalmente esquecidas. Não, tem gente na nossa esquina, jogado na rua, invisível também. É interessante isso. Em dezembro de 2019, a gente estava esfriando o nosso coração. Então, a gente estava com um ritmo, volta àquela história, estava num ritmo tão alucinado, pegado, trabalhando o elemento material, que eu estava já passando perto de pessoas que estavam com, às vezes, uma família na rua, comendo lixo, passando necessidade, e eu já não estava mais importando. Mas ali é um ser amado por Deus, da mesma intensidade que ele me ama. E Deus ama o coronavírus, que está lá e é só um vírus. Hoje ele é só um vírus e ele tem que fazer o papel dele. Ama profundamente e ele está em evolução igual me ama. Porque tudo é criação de Deus e tudo é bom, tudo tem um sentido bom. Mesmo que venha para destruir, é o que Santo Agostinho falou, vem por uma destruição, mas não é destruição. É a lei de destruição transformando o elemento material, mesmo que a gente sinta que acabou, em favor da lei do progresso. Isso é fantástico, porque tudo é uma transformação. Então, pluralidade dos mundos habitados. Falar com o espírito, engraçado. Gente, todo mundo está lendo o Caminho da Luz. A Caminho da Luz, pessoal, tarefinha para casa, leia o Caminho da Luz, sempre tem de cabeceira, que é muito importante quem gosta dessa pegada histórica, né, filosófica. Leia também o Evangelho para a gente sentir bem durante o dia, fazer oração inicial. Comunicabilidade do espírito, tem gente que está no centro, magnetiza o passe, estudou, que beleza, tudo. Os egípcios, na Caminho da Luz, já tinham, lá está descrito do conhecimento que eles vieram de outros planetas, tinham conhecimento de 4.000 anos atrás, muito mais profundos, de passe magnético, de comunicabilidade com os espíritos, de mediunidade, muito mais evoluídos que a gente hoje. Então, isso também é uma lição de humildade. Vamos ser mais humildes, vamos entender. Vamos trabalhar no chão, tá? Progressão dos mundos. Essa figura é tão legal, né? Porque é mais ou menos assim, o Cristo expande. Porque no amor dele é o pensamento, tá lá. Cristo pensa, puxa uma nebulosa do Sol
e parte dessa gás quente incessante dessa nebulosa está no lugar certinho, na estrutura certa, com a lua certa, está tudo milimetricamente calculado para ter, nesse tempo, expressões de vida igual a gente tem hoje. Só que, deixa eu só terminar um raciocínio, está muita coisa na cabeça, né? Mas eu corro. Tem que terminar essa história do Penrose, porque os brasileiros são mais antigos do que o Big Bang. Então, sabe onde nós vamos chegar nessa história quântica? De que há vários Big Bangs aleatórios. Hoje a gente vive um Big Bang, mas pode ter acontecido vários outros anteriores a esse na vida eterna do universo. É a história dos vários universos, os multiversos. Entendeu o tanto que a ciência está em evolução e construção e de que a gente realmente, no nível de conhecimento nosso, num planeta de prova e expiação, é respirar, falar, ai meu Deus, a nossa capacidade mental não capta isso. Então, vamos trabalhar no nosso nível de entendimento das coisas e o nível de poder atuar nas coisas e fazer. Isso é tão bonito porque só você vai poder fazer o que você propôs. O professor não pode fazer a prova. Então, estamos em evolução, estamos num processo de materialização da transição? Sim, mas 1862, olha o que ele falou, olha o finalzinho, a Terra, seguindo essa lei, está evoluindo moralmente. Aqui ele já está descrevendo. Então, o processo de transição planetária, pessoal, já está acontecendo há séculos. Isso é só hoje que está acontecendo, é só mais uma materialização que já está tudo pronto lá. A gente só está materializando as coisas que estão perfeitas. Quantos milhões de mundos igual da Terra já passaram por esse processo de transição de prova e expiação para a regeneração, que é um mundo transitório, para depois ir em mundos felizes, mais ditosos. Horas voo desses comandantes, desse Cristo planetário, Jesus Cristo, quantas transições não estão acontecendo agora no universo, igual ao nosso planeta, e quantos não fizeram? Tem erro, tem que temer, entendeu? Esse é para trabalhar a confiança total e esperança que está tudo no lugar certo e vai dar tudo certo, certo? Como caminho o progresso, vamos pular, porque é mais ou menos isso. Então, é só uma regra, isso é estudo, mas é interessante. Não precisa decorar, não. Trabalha assim. Olha só o tanto que Kardec, aí é Kardec professor, para fazer didática dentro do universo, olha o tamanho do universo, ele pôr simples assim, isso é o professor, pedagogia pura. Ele põe nas duas pontas, ele põe um mundo primitivíssimo numa ponta, onde predomina ainda a estrutura material, a gente ainda está lá vivendo impulsos. As primeiras encarnações, mal prevalece. E na outra ponta, o mundo celeste, o mundo divino. É interessante que esse mundo, quando ele descreve esse mundo aqui, engraçado que é uma morada universal. Não tem planetinhas, até onde que eu estudei, viu, pessoal? Os mundos ditosos, que são os felizes, que é esse daqui, sim, são estruturas materiais planetinhas. Mas quando a gente vai evoluindo, chegando perto da inteligência divina, a gente também desmaterializa. Então, também não há necessidade de mundo material. Não tem nem mais mundo gasoso, é um mundo etéreo. Então, esses espíritos estão no nível. O mundo dele, a casa deles é o universo. Difícil de entender. E, enfim, nós estamos no meio do caminho. A gente está trabalhando, saindo, ainda bem, é um processo, porque tudo tem que caminhar, tudo progride. Então, nós estamos saindo de provas e expiações para ir para um mundo de regeneração, que tem uma luta ainda, e eu acredito que bom, e vai demorar muito tempo nesse mundo, porque é necessário o nosso aprendizado. O professor não pega, entendeu? Ele vai estudando, ele vai pegar, a gente vai e estuda, e ele ensina, quer dizer, ele te ensina. E a gente estuda, na hora de fazer a prova, ele vai fazer a prova para você, o mérito vai ser dele, o universo é moral, pessoal. O universo é moral e é justo, é muito justo e claro e eficiente. A dificuldade, a tempestade, quem tem que passar é a gente. Porque com a tempestade a gente aprende, a gente fica feliz e fala, eu dou conta, ganho confiança para enfrentar outras. Não tem como. O anjo não é de algodão doce, né? Não é de açúcar, em qualquer coisinha derrete, não. O anjo é de aço. Você pega o minério, mexe na terra, primeiro bate na rocha, quebra a rocha, tira o minério, depois joga ácido nele, depois vai altíssimas temperaturas e pressão. Olha o tanto que você forja o elemento ali material, que está cheio de princípio ativo ali, para depois fazer toda essa mistura, esse caldeirão de forças para sair o aço.
Olha a transformação. E aí tem a tecnologia que ainda pinga gotinhas de nióbio ou outros elementos que podem ter para melhorar ainda a resiliência, maleabilidade, condutividade, tudo desse aço. Olha que beleza. O nível de... Essa é a expressão que está nesse texto. O espírito vai evoluindo, e dependendo do nível também de evolução do espírito, ele vai forjar um resíduo. Ele é mais ou menos assim. Uma criança pega uma massinha, no nível de entendimento dela, ela vai formar vai tentar formar um bonequinho, um carrinho, uma massinha. A gente vai evoluindo de maneira de conhecimento intelectual e moral, a gente pega essa mesma massa e vai trabalhando e vai formando coisas melhores, ou então melhora a massa. E aí eu misturo essa massa para fazer uma estrutura mais detalhada. Dessa massa eu ainda modifico ela para fazer sistemas de comunicação, pequenos cristais, eu tiro o ouro lá do meio da terra, entendo esses melhores cristais para pôr em supercondutores, para pôr em celular, para eu abrir esse celular e conversar com uma pessoa de espiritismo ou de outras coisas, de ciência, numa teleconferência que nós estamos fazendo aqui no Japão. Há 300, não digo, não preciso muito tempo atrás, não, 300 anos atrás, se eu falasse isso, ou era um milagre, ou era um bruxo, e o cara tinha todo o poder, conhecimento disso, tecnologia de poder. Interessantíssimo. Mas nada. Isso é só o que vem do elemento científico e espiritual para ajudar na nossa evolução. O livre-arbítrio que é fundamental, hein, pessoal? Eu pego esse celular, faço uma oração à vibração antes de entrar nele, porque isso é neutro. A internet hoje é uma força, olha só a gente comunicando com a internet. E o que está acontecendo agora também na internet? Deve estar acontecendo tráficos, pedofilias, crimes bárbaros, assassinatos, tramas, muita coisa bizarra, mas olha o tanto de coisa boa acontecendo no mesmo elemento. Você percebeu que isso é física, é só você mudar o vetor? Então, faça uma vibração. Se você está nervoso, querendo entrar num grupo e brigar por causa de política, brigar no grupo da família, ou querer discutir em rede social, respira e vá, em 3 cliques, vá para coisas boas e absorva. Isso é livre-arbítrio. A internet, para mim, hoje é prova prática do livre-arbítrio, já é uma das lições da transição. Lições da transição, pessoal. Por quê? Porque, de repente, eu entro em situações tão constrangedoras e brigo e eu fico preso em uma coisa que eu nem precisava ter envolvido. Mas é livre-arbítrio. Então, respire, vamos ser pacíficos, vamos pacificar esse meio digital e vamos só passar coisa boa um para o outro. Você vai ver que vocês vão se sentir bem. Então, o resumo do mundo primitivo, prova e expiações, olha só, assassinatos, tem muita coisa boa, tem beleza, mas tem muita coisa duríssima. E o termo regenerar, que o Santo Agostinho aqui fala, revificar, dar uma nova forma, reconstituir, melhorar, restaurar, corrigir. O nosso jumbão da humanidade, comandante Cristo, que está no leme ou no jumbão, o avião. E aí, sutilmente, a gente desviou a rota, certo? E lá na frente tem uma cadeia de Alpes altos, de montanhas, que a gente não percebeu e nosso radar interno não percebeu. Mas os espíritos mais iluminados entendem e enxergam lá na frente. E olhou e falou assim, vamos voltar para a rota, é um ajuste de rota. Vem vírus, vem pandemias, vem flagelos, destruidores, vem guerras, vem várias situações em que pega esse jumbão e volta para o eixo. Voltando para o eixo vai dar turbulência, mas é porque você sabe que lá na frente, para evitar um desastre maior, a gente volta. Então, muitas vezes, hoje a gente fica irritado, fica enclausurado, fica em quarentena, fica amargurado, mas entenda que tudo isso tem um fim, tem um propósito maior. Fé e confiança. O mundo de regeneração, esse eu tirei do texto, e é interessante que muita gente está falando, né, da história do 2012 a 52, isso é Emmanuel falando dessa data, o Chico Xavier fala daquele processo, não vou entrar nessa polêmica, né, do período, né, da moratória, enfim. Você sabe como que eu vejo isso? Eu vejo isso que a data muda todo dia, a data muda milimetricamente a cada milissegundo durante todos os dias das nossas escolhas. Por quê? Porque tem um plano maior, mas Deus, na sua infinita bondade e para manter a segurança jurídica universal, ele cria uma lei e nada está em cima das leis que ele criou, nem ele. Uma das leis que ele criou e ele se submete a essa lei por amor a gente é a lei do livre-arbítrio. Livre escolha. Então, no nosso livre-arbítrio, mesmo os espíritos mais superiores, sabendo que a gente pode, pela nossa escolha,
caminhar por um lugar ruim e aumentar essa data, ou ao mesmo tempo a gente, por melhores escolhas sábias, a gente encurta essa data. Então está tudo na nossa mão. É assim que funciona as leis de probabilidades do universo. Esse é o futuro do mundo regenerado, fraternidade, juntar, dar as mãos, mesmo num primeiro momento, sem querer trabalhar. Porque a gente tem um traço no nosso código genético, e já se viu, tem letrinhas no nosso código genético, elas são expressas que dá aquele ímpeto em servir, sabia? Que o melhor, a saúde, isso é para a saúde física, viu? A gente tem programações genéticas e que nos deixam com liberações de neurotransmissor, a gente sente prazer. A gente ativa o nosso sistema de recompensa cerebral quando a gente ajuda e serve alguém. Parece piada, balela, papo de querer chamar. Não. Comece a entrar, não preciso falar para vocês, né? Todo mundo firme num grupo espírita, conexão social com esse grupo, fortalece as ações sociais. Ah, não trabalhei até hoje. Veja o que a sua casa faz de ação social nos bairros mais periféricos para ajudar aquele irmão que está em situação de maior dificuldade. Espera a pandemia passar, então você pode já começar a ajudar. Comece a fazer isso para você ver. O tanto que você vai se sentir bem, você vai se sentir mais pleno, vai ter mais saúde física. E é bom negócio, viu? Economia. Porque você vai gastar menos com doença, menos com remédio lá no futuro, você melhora o seu hábito de vida, por incrível que pareça. Você está melhor com pessoas trabalhando, você se alimenta um pouco bem melhor, você diminui um pouco o excesso de alimentação, você melhora os seus vícios, seus hábitos, tudo fica melhor na sua vida. E aí, o que pode interromper isso, né, pessoal? Isso é clássico, né? Essa questão do Livro dos Espíritos é bem clássico, é simples, né? Qual o maior obstáculo para a gente caminhar bem? Orgulho e egoísmo. E não sai disso, né? Orgulho e egoísmo. Pensa, e tem todas as facetas, as expressões dentro do orgulho e do egoísmo. O egoísmo que quer é meu, olha só, é meu, eu quero, sou predador. E aí eu acumulo riquezas e desequilibra. Então tem gente morrendo do excesso, eu como muito, o mundo de vida ocidental por excesso eu desperdiço alimento, mas eu como a mais, eu estou obeso, eu estou inflamado, eu estou doente, eu posso ter doenças graves lá na frente, sofrer com isso e gastar com isso, se eu já poderia estar reduzindo um pouco o meu hábito alimentar, sim. A correção do hábito alimentar é caridade para você e para o mundo. Por quê? Porque você reduz um pouco o que você gasta. Tira. Aí eu entro nessa parte, né? Olha só a conta que eu faço, é onde que eu trabalho, nessa ONG que eu trabalho, que eu sou voluntário, porque isso na realidade, o trabalho dentro do Livro dos Espíritos é toda ocupação útil. Então, você sente que você é um voluntário e trabalha para o bem da humanidade numa causa belíssima que é a Fraternidade Sem Fronteiras. Faça a conta, gasta um pouco menos numa pizza, menos uma sobremesa, menos uma vez no mês, porque você vai pôr uma comida em excesso que pode te matar, você regulariza, suas células vão agradecer, você não precisa tirar esse dinheiro a mais, você vai economizar os seus R$ 50 no mês, que esse 50 dá para alimentar o mês inteiro uma criança na África. Ou dá para um novo trabalho aqui em Uberlândia, que a Fraternidade está vislumbrando, de acolher moradores de ruas e montar a Clínica da Alma. É uma coisa muito bonita, um pontinho de luz em Uberlândia, abrindo para um trabalho de Deus, um trabalho de bons espíritos e conectando todos. Você faz esse exercício de economia, porque não tem como, se eu desperdiço a comida, não, eu não vou jogar ela no lixo, eu vou pegar no navio e jogar ela, e atravessar o Atlântico e ir lá e alimentar as crianças. Não chega. Então, qual é a logística? Transmuta, não é a transformação? Não é todas as coisas transformando? Diminui a sua comida, economize, pega esse dinheiro, põe na mão de ONG séria, honesta, e ela transforma em alimento de um outro lado. Tudo é o ganha-ganha, hein? Todo mundo fica feliz. E você está ajudando na evolução de filhos de Deus em processos de maiores dificuldades nesse planeta de prova e expiação. É isso. Será que a gente vai ter uma regeneração, um mundo bonito ainda com tanta gente? Isso aqui é dentro do Brasil. Isso aqui a gente pode encontrar, vocês sabem disso, encontrar aqui em algumas invasões em bairros periféricos. E às vezes são irmãos nossos, são espíritos que passaram por toda a luta. E estão reencarnados nisso, com dificuldade, precisando de comida, prato vazio, e está aumentando. O Brasil está voltando em andar em uma das zonas perigosas da fome novamente. Então, e tem lugares que é secos, muito seco, no sertão nordestino é muito seco, o pessoal precisa também de água. Então, acho que
vamos estudar, ver palestras é legal, sentir bem, sentir esse prazer, se conectar, emocionar com orações, com palestrantes, mas conecte todo esse seu conhecimento, medite a letra e transforme em ação. Tem que trabalhar, tem que distribuir melhor, distribua a coisa boa que vocês têm dentro de vocês, distribua essa energia de Deus que tem dentro de vocês e toque e acenda a luzinha nessas outras pessoas que estão em sofrimento. Porque, encerro aqui, desculpa, até passei o tempo, né, pessoal? Desculpa, às vezes a gente empolga, né? Mas encerrando. Sem problema. Isso é sexta-feira, né? Você fala, nossa senhora, que loucura, que falatório. Mas eu ainda quero escutar vocês, pessoal. Vou olhar, ó. As mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam. E você pode rezar muito bonito. E rezar é bom, a conexão. Mas para você fazer aquela inserção, né, da oração e fazer tipo download, né, no espírito, download de virtudes, vai lá e executa. Tem que, né, é o pensar, falar e agir. Juntar o discurso com a ação, esse é um grande desafio. E às vezes o orgulho impede, parece um magnetismo, brincou lá de imã, né? Então é isso, é o esforço diário para você ter uma evolução do seu progresso moral e vencer, detectar primeiro de maneira inteligente e vencer as suas más aptidões. Reconhece o verdadeiro, eu vou pular, desculpe, viu, Kardec, mas reconhece o verdadeiro ser humano do planeta de regeneração. E que o Espiritismo, que é o Espírito, que ele fala no texto, dá uma rota segura, porque ele libera a gente para questionar, como filosofia, para a gente questionar, como ciência, para a gente racionalizar as ideias, e como religião, para a gente caminhar em rotas mais firmes, de um ajudar o outro. Então, o Espiritismo é luz, o Espiritismo é ferramenta de luz, pessoal. Absorva isso e siga os passos que eles te dão, que te dá essa orientação para trabalho, certo? E aí, há medicamentos para todas as espécies de doenças, mas se esses medicamentos não forem dados por mãos bondosas, é a intenção, é a vontade. O desejo de amar não será curada das mais terríveis das doenças, a doença de não se sentir amado. Esse é o projeto, pessoal, que quiserem conhecer, esse é em Uberlândia, montando uma base da Fraternidade Sem Fronteiras em Uberlândia. Entra lá nesse site, fraternidadesemfronteiras.org.br/na rua. Vai clicar lá e vocês vão ver todo o projeto do que é que nasceu em Campo Grande há 14 anos atrás. E agora, se Deus quiser, nós vamos conseguir materializar mais essa tarefa, missão espiritual, que já está prontinho no plano espiritual. Deus só precisa de braços e mãos, né? Fiéis, sensíveis para materializar a boa obra dele. E Santo Agostinho é o que escreve a mensagem e termino com Santo Agostinho que, nas suas indas e vindas, né, nessa sua luta interna, ele conecta quando ele se converte ao cristianismo. É tão bonito, né? Porque o pai era pagão, a mãe católica, mãe harmônica. Reza para esse filho dele e fala, eu sei que meu filho tem uma missão, ele é iluminado, ele é inteligentíssimo, e Santo Agostinho tem uma briga eterna dele com ele mesmo, então na intelectualidade ele conecta com Deus e fala, não tem jeito, que Deus é esse, que força é essa, e ele se sente forte, converte com as cartas de Paulo, mas ele pega também os textos de Platão. Santo Agostinho é inteligente que ele pega e põe Platão, racionaliza a fé, ele fala, a fé vem antes da razão, mas não esqueça, você entenda para crer e creia para entender. Isso é clássico dele. Então ele põe a filosofia dentro da Igreja Católica e ninguém pega no pé dele e pelo contrário, né? A eclésia da época gosta e fala, nossa, Patrício. E ele começa a patrística de estudos e ensinos filosóficos dentro da teologia católica. Isso é maravilhoso, né? Do Fénelon, onde que Sócrates descreve a sua morte, e ele pega esse texto de Platão e joga na teoria dele. E aí ele fala, a medida do amor é amar sem medidas. Vamos firmes, porque o mundo de regeneração que nos espera é maravilhoso e ele vai pedir amor da gente. É só soltar, o amor já está aqui dentro. Já está há bilhões de anos nessa relação nossa. O espírito com a matéria, a colinha é o amor. É só a gente conseguir entender um pouco mais e vai soltando ele. Obrigado, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado aí por todos, pela paciência de vocês.
E eu deixo aberto aqui para alguém quiser falar, conversar, perguntar. Estamos à disposição.